bom estar na casa do nosso Pai, né? Quão maravilhosos são os sentimentos que a gente tem perto de Deus, né? O Dani estava falando ali sobre pessoas em recuperação, é algo forte, o amor de Deus, né? Algo que é capaz de arrancar a pessoa de onde quer que ela esteja. Então, é muito importante, de fato, esse apoio, esse auxílio. Mas vamos em frente aqui, né? Vamos compartilhar aqui. Deus tem algo para falar ao seu coração, amém? Vou te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por um instante. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Te agradecemos, Deus, porque é maravilhoso estar onde o Senhor está. Maravilhoso ter, ó Deus, a tua companhia, através do teu Espírito Santo conosco todos os dias. É maravilhoso, ó Deus, poder desfrutar da presença daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e o mar, está aqui conosco, e isso é algo que nós não podemos mensurar em palavras, Pai. Te agradecemos, ó Deus, do fundo do nosso coração, Pai. Clamamos, ó Deus, para que a tua presença seja sempre, ó Deus, todos os dias, intensa na nossa vida. Que a tua presença seja real, ó Deus, para nós. E que em tudo que nós formos fazer, ó Deus, o Senhor venha, ó Pai, à nossa frente. Que o Senhor vá, ó Deus, à nossa frente, realmente abrindo os nossos caminhos. É o que nós te pedimos, Pai. Peço, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo o coração dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor esteja, ó Pai, também me usando como um canal aqui, ó Deus, para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. Expressar, ó Pai, aquilo que está no teu coração, de fato. E que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando, trazendo, ó Deus, a nós o foco necessário para que nós possamos absorver a tua palavra nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu vou tentar ser bem objetivo, breve aqui. Então, conto que vocês estejam aqui prestando bastante atenção. Não perca seu foco com nada nesse momento. Se possível, trava o seu celular, finge que você está no cinema, né? Coloca ele no modo avião aí por uns instantes. E concentra aqui, acompanha aqui comigo. Os irmãos vão estar colocando aqui a leitura dos textos aqui também. Então, tenta pegar firme aqui que eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fé e a incredulidade. Amém? Vamos lá. Falar sobre fé é algo muito bacana. Muitas vezes a gente é tocado, é alcançado pela fé. Deus, ele faz maravilhas através da nossa fé. E, bom, o estado de ter fé, afirmar que nós temos fé, vocês consideram que é algo que nos deixa imunes a ter um momento de incredulidade? Você é uma pessoa de fé, você está imune a ter um momento de incredulidade? Não. Então é importante a gente se atentar, porque muitas vezes a gente vai afirmar categoricamente, não, eu tenho fé em Deus. E a gente tem que entender que a nossa fé em Deus, ela tem N camadas, ela tem várias camadas. Primeiro momento a gente descobre que Jesus se entregou por nós, e a gente ouve aquilo, aquela notícia, e a gente descobre que a gente pode se achegar a Deus, e aí você crê naquilo, e aí no seu coração brota a fé em Deus, brota a fé em Jesus. Mas o nível da nossa fé, ela vai sendo lapidada no decorrer da nossa caminhada com Jesus. Nós vamos sendo provados e aprovados ou reprovados. E à medida que nós somos provados, a nossa fé, ela vai amadurecendo. Mas nós precisamos ter muita atenção, muita minúcia
quando se trata da incredulidade, porque a Bíblia ela alerta que nos últimos dias a incredulidade seria grande. Fala de uma apostasia, de pessoas abandonando a fé. A gente acompanhou aqui, né, a escadinha do desespero, né? Eu não lembro, a escada da morte, né? A escada da morte chega num nível de apostasia onde as pessoas abandonam a fé, que um dia elas tiveram, porque para abandonar você tem que ter tido. Então, olhando aqui, eu vejo só irmãos que estão na fé. Não vejo alguém que é novo aqui. Se tiver aí, me perdoa. Mas acredito que somos todos irmãos na fé, em Cristo Jesus. Corpo de Cristo, que temos fé em Deus. Mas a gente tem que ter muita atenção em relação à incredulidade. Porque isso desagrada a Deus de forma muito, muito grande. Então, eu quero começar lendo um texto aqui com vocês, que vai dar uma base legal para a gente trabalhar em cima disso. Está em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 em diante até o 19. Queria pedir os irmãos para colocar na NVT, por favor. NVT. Para a gente conseguir acompanhar aqui juntos. Se você quiser ler na sua versão aí, fica à vontade também, mas eu vou ler por aqui. Vamos ler do 7 até o 19. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a nossa confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou o Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Ai, ai, ai. Isso é complicado, porque nós estamos falando de um povo eleito aqui. Nós estamos falando de um povo que foi escolhido por Deus. Eles foram resgatados. E a gente entende que quando nós estamos falando do Velho Testamento, nós estamos falando de sombras daquilo que estaria por vir. E Moisés é como se fosse a sombra daquilo que seria representado por Jesus, aquele que resgatou e salvou o povo de uma escravidão. Então Moisés, enquanto libertador ali do povo, sendo usado por Deus para libertar o povo, tirou o povo escolhido de Deus da escravidão. E Jesus, enquanto aquele que se entregou, nos resgatou e pagou um preço para que nós fôssemos também libertos da escravidão. De forma que o povo de Israel foi o povo eleito e nós, em Cristo, somos também o povo eleito de Deus. E se Deus, tratando do povo eleito dele no deserto,
não tolerou a incredulidade desse povo. O que será de nós se nós formos incrédulos? Mesmo tendo o suporte tão maior do que o suporte que foi o suporte de Moisés para aquele povo. Porque Moisés ele foi um libertador, mas ele tinha as falhas dele. Como vemos que falhou no último momento, a ponto de não poder entrar também na terra. Nós não, nós temos o suporte, o auxílio do Espírito Santo. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quão maior é a nossa responsabilidade? Mas aquele povo, ele levou Deus à ira de tal forma que eles não puderam entrar no descanso de Deus. E nós também não estamos sendo conduzidos ao descanso de Deus através do Espírito Santo. Não é o descanso eterno que nós almejamos enquanto nós cremos? Nossa esperança é que chegue no dia da eternidade nós sejamos absolvidos de nossos pecados pelo sangue de Jesus. E então nós possamos entrar no descanso eterno. Vocês concordam? Não é sobre isso que a salvação fala? Sobre sermos transportados de um lugar onde nós éramos escravos para uma terra que mana leite e mel, onde não haverá morte, não haverá choro, nem dor. Todas as coisas passarão e serão feitas novas. Não é sobre isso a nossa fé? E aquele povo não pôde vivenciar o cumprimento daquilo que deveria vivenciar por incredulidade. Da mesma forma, nós também não poderemos vivenciar aquilo que tem reservado, preparado para nós, se nós, mesmo sendo eleitos, mesmo tendo aceitado, crido, se nós formos incrédulos no meio do caminho. Nós estamos aqui vivendo, olha, a nossa vida é exatamente esse processo, é o meio do caminho entre o momento que nós somos resgatados e a entrada na terra prometida. Nós temos aqui talvez 80 anos, 90 anos, 100 anos, quando muito, para passar por um período onde a nossa fé é provada. Por isso que esse tema ele é tão sério, nós precisamos nos empenhar em revisar a nossa vida para que nós não sejamos incrédulos. Não importa se nós somos tidos com bons olhos diante de Deus, Deus vai nos corrigir se nós formos incrédulos. E pedimos a Deus que Ele nos corrija enquanto nós estamos vivos e a gente tem a oportunidade de aprender. A Bíblia conta em Lucas a história do nascimento de João Batista. Quanto se lembra? Vamos acompanhar a história do nascimento de João? Está ali em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler picadinho para não ter que ler tudo. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 8 inicialmente. Diz assim: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Olha que interessante. No comecinho ali no versículo 6, a gente vê a Bíblia falando o quê? Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Nós percebemos que nós estamos falando de uma pessoa que estava bem que está aos olhos de Deus, certo? Estava com moral, digamos assim, né? Deus olhou e falou, não, são justos aos meus olhos. Zacarias era sacerdote, servia na casa de Deus, mas eles não tinham filhos. Vocês acham que Zacarias ele tinha fé em Deus? Pô, ele era justo aos olhos de Deus. Tinha fé em Deus. Ele servia e seguia os mandamentos à risca. Por causa de quê?
Se ele não acreditasse em Deus, para que ele ia ficar seguindo os mandamentos que eram, naquela época, ainda mais difíceis de ser cumpridos, porque eles não tinham o Espírito Santo habitando neles? E ele seguia ali, no tete a tete, os mandamentos de Deus. É a Bíblia que está falando. Se empenhava em cumprir os mandamentos de Deus. Um homem justo aos olhos de Deus. E aí vamos ver o que acontece, né? Eles não tinham filhos. E aí no versículo 11, ao versículo 13, vai continuar contando a história aí. Então o anjo do Senhor apareceu à direita do altar de incenso, isso enquanto Zacarias estava servindo. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Então, nós vemos aqui um homem de fé que já estava buscando a Deus a respeito de um milagre. Então, ele tinha fé e, ao mesmo tempo, ele estava pedindo a Deus algo, porque o anjo de Deus fala assim: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Então, ele estava pedindo por aquilo. Um homem justo, pedindo a Deus por um milagre, com fé, porque ele foi atendido. Olha que loucura, né? E aí, no versículo 18, depois que o anjo fala com Zacarias, Zacarias vira para o anjo e fala assim: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. O que ele fez? Ele não acreditou. Ele teve um momento de incredulidade. Mesmo sendo um homem justo, mesmo estando pedindo a Deus com fé, mesmo vendo um anjo dentro do tabernáculo. Ele estava dentro do tabernáculo servindo a Deus, um anjo aparece para ele e fala: sua oração foi atendida. O anjo sabia que ele estava orando por alguma coisa. E fala com ele: sua esposa vai ficar grávida. O que ele faz? Ah, não acredito. Não acredito nisso. Parece loucura, né? Mas somos nós, seres humanos. A gente é assim muitas vezes. Nós estamos clamando, nós estamos batalhando, nós temos fé que vai acontecer, que vai. E na hora que Deus vira, vai acontecer, a gente. Como é que eu vou saber se isso vai acontecer mesmo? Aí a gente olha para a circunstância. Minha esposa é velha, eu sou velho, minha esposa é estéril. Ah, não, Deus já tem muitos anos. Ah, não, Deus, já não sei se dá mais. Ah, não, Deus, essa situação é muito complicada para acontecer. Não sei se vai ter jeito. Como é que eu vou saber se o Senhor vai dar conta de fazer mesmo? E olha como que é interessante, a gente tem que torcer para Deus fazer com a gente igual fez com Zacarias. Zacarias ficou mudo até o filho dele nascer. Acredito que ele aprendeu uma grande lição, porque você entra, vê um anjo, não acredita, sai mudo. Vai falar com os outros, passando sinal para a galera, não, como é que vai ser aí? Zacarias deixou de ficar mudo quando ele concordou com o anjo. Ele falou: meu filho vai chamar João. Ele escreveu lá no papelzinho dele lá: vai ser João. Aí, posso falar, galera? Voltei. Tomara a Deus que, se a gente tiver um momento de incredulidade, Deus faça assim com a gente. Já corta o baratinho ali na hora, né? Já, acorda aí, rapaz. Está viajando aí? Não era um homem justo? O que aconteceu com sua fé numa hora dessa?
Não, acorda. Aí você dá aquela acordada e ainda dá tempo de consertar nessa vida. João Batista foi predecessor de Jesus, ele veio preparando o caminho com o espírito de Elias. Importantíssimo na história. Apesar de ser um homem de fé, justo aos olhos de Deus, ele teve um momento de incredulidade. Aí você acha que, quando ele conversava, diz com o pessoal dava uma notícia animadora para ele? Quando ele ia falar assim, não, cara, agora Isabel fez 70 anos, cara. Aí o pessoal batia nas costas dele, falava, adota, senhor. Batia nas costas dele e falava, não, fica assim não, senhor. Tem seu sobrinho aí, tem seu primo aí, ó. Cuida dele aí, ó. Vai ver, era isso o plano de Deus. E ele falando, não, estou orando para Deus me dar um filho, Deus vai me dar um filho, e a galera olhando para ele, só esposa, cara, não tá com cara que vai não. Porque ele chegou diante de Deus, o que ele apresentou? Ele apresentou, minha esposa está velha demais, ele apresentou a situação. Nós precisamos entender, nós vemos na Bíblia também um exemplo, quando Israel estava passando por uma grande guerra, uma guerra complicada, a cidade ficou cercada durante muitos anos. Muitos anos eu não sei, mas durante muito tempo. E cercou de um jeito que o pessoal estava apertado em questão de alimentação, não tinha como comer, a situação estava crítica. E aí o profeta Eliseu vira para o pessoal e fala assim, amanhã, por volta dessa hora aqui, o pessoal vai estar vendendo, vamos trazer para os dias de hoje, né? Como se fosse um pacote de farinha hoje aí, é o quê? Uns R$5? Um pacote de farinha, R$5. Aí, lá já estava, tipo assim, R$200, R$400, R$1.000 um pacote de farinha, se tivesse, porque não tinha. Aí chegou um cara lá e falou, fica tranquilo, pessoal, amanhã o pacote de farinha vai estar R$1. O pessoal olhou, R$1? Nem quando era. Aí o guardinha vira para o cara lá, o guardinha que guardava a porta, vira para ele, nem se Deus abrir o céu, a farinha vai ser vendida aqui a R$1 amanhã. Tem zero chance. Aí Eliseu olha para aquele guardinha e fala assim, vai acontecer, você vai ver, e você não vai provar. Porque você não acreditou. Aí o pessoal, beleza, né? O guardinha falou, esse cara é doido mesmo, ó. Que isso? Além de falar que vai ser vendido trem a troco de pinga aqui, ainda vira para mim e fala que eu não vou provar. Qual que é a chance disso acontecer? Esse cara... Aí beleza. Tinha um pessoal leproso lá na cidade, virou, olhou um para o outro assim e falou, nós estamos aqui. Entre ficar aqui, morrer de fome aqui, vamos dar um passeio lá no acampamento dos caras que estão cercando a cidade, que às vezes eles pelo menos têm misericórdia da gente, deixa a gente sair vivo, a gente vai para qualquer canto e come lá. Olharam para o outro, vamos, então vamos. Aí saíram os dois. Vamos lá, estou chegando no acampamento, já levanta as mãos aí, colega, balança a bandeirinha branca, vão chegando. Ô, da Síria aí, ô, da Síria. Opa, estou chegando. E ninguém respondendo. Estou chegando, opa, pessoal, foi chegando. O acampamento estava vazio. Com tudo lá, roupa, comida, ouro,
Aqueles caras olharam, parecendo que eles estavam num sonho, né? Olhou um para o outro. Nossa, estamos ricos, velho. Vamos comer aqui, vamos. De repente, eles pararam para pensar. Não é certo isso aqui que a gente está fazendo. Não, o povo está lá morrendo de fome, nós estamos aqui esbaldando. Vamos voltar lá, vamos avisar o pessoal. Voltaram, avisaram o pessoal e de repente todo mundo foi, não sei o quê, o pessoal pegando a comida. E aí é a lei da oferta e da demanda, né? Quando não tinha farinha, a farinha estava R$1.000. Quando sobrou a farinha do exército todo, o preço da farinha foi lá embaixo. E ó, quanto que ele estava vendendo a farinha? R$1. E o guardinha? Escalaram o guardinha para vigiar a porta, velho. O pessoal saindo doido, louco de fome, vazando pela porta, todo mundo, não, vou comer, vou comer. Pisotearam o guardinha, ele só ficou sabendo que o trem estava R$1. Não deu para ele. Do jeito que o profeta tinha falado. Por causa de quê? Incredulidade, ele não acreditou no que o profeta estava falando. Podia ter ficado calado, né? Ou então virava um tomar a Deus, né? O profeta fala, não, R$1 amanhã. Oh, Deus te ouça, meu querido. Amém, Jesus. Mas não, o bocão dele não deixou. Duvido, trucou o profeta, deu mole. Não pode. Ele agiu na incredulidade de forma que ele foi punido. Aí você vira e fala assim, tomara que não seja assim comigo. É melhor que a gente seja que nem o Zacarias, né? E o cara só descobriu na hora que ele estava sendo pisoteado lá e o pau quebrou. Não teve nem tempo de refletir no que ele tinha feito. Complicado. Mas era um homem que também era do povo de Israel. E a gente vê esse alerta, né, a respeito da incredulidade ali que a gente leu em Hebreus, no Novo Testamento, falando ao povo de Deus. Falando a um povo que tinha crido em Jesus, alertando para que eles viessem a se apegar à fé que eles tiveram no início, até o final. E é disso que a gente estava falando aqui, a fé ela tem camadas, mas ela segue sendo aquela primeira fé que a gente teve. Ela vai ficando mais forte, mais robusta, é igual a gente. A gente nasce pequenininho, aquele trequinho assim, se encostar, quebra. Aí a gente vai crescendo, continua sendo a mesma pessoa, mas eu, por exemplo, cheguei a quase 2 metros. Cresci bastante. Continuo crescendo com a graça de Deus. Agora estou querendo diminuir um pouco, né? Mas é uma coisa, continuo sendo o mesmo Rafael. A mesma pessoa, a nossa fé é assim, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Mas ela é a mesma fé que a gente teve lá no comecinho, quando a gente ouviu falar de um homem chamado Jesus, que tinha se entregado em nosso favor, para que a gente pudesse ser livre dessas dores e coisas estranhas que a gente vivencia na vida, para que a gente não precisasse mais ser escravo dos nossos desejos e das nossas vontades, que muitas vezes nos conduziam a caminhos de morte. Então a gente ouviu essa boa notícia de que Deus tinha abrido o braço para nós, mesmo quando a gente não queria nada com Deus. A Bíblia fala que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dEle. Não é que você era neutro com relação a Deus, você era inimigo de Deus. E Deus se entregou por você. E aí você olha e fica tão constrangido com aquilo, você pensa, cara,
Ou eu que não quero saber nada de Deus e do fundo do meu coração eu realmente sou inimigo de Deus, porque Ele está o tempo todo me falando que eu estou errado. Aí você vai e descobre assim, Deus olhou para você e falou assim, mesmo você estando errado, eu te amo. Aí você fala, que loucura é essa, cara? Você fica tão constrangido com aquele amor que você olha e fala assim, quem que acredita numa história dessa, cara? Que Deus morreu por causa de mim, Deus deve ter esquecido já da humanidade, mas não, quando você escuta isso, o próprio Deus vem e fala no seu coração, é verdade, meu filho. Aí você olha e fala assim, meu Deus, Ele está falando comigo. Que maluquice é essa? Aí você acredita, porque, poxa vida, não é só alguém me contando uma historinha, o próprio Deus está aqui falando comigo, eu te amo. É doideira. Aí você vai e fala assim, cara, como que eu não vou acreditar nesse Deus que está aqui falando comigo? Como que eu não vou acreditar nesse Deus que está aqui, eu estou aqui, estou escutando, estou sentindo, estou me curando de coisas que eu nem sabia que eu estava precisando. A gente crê. Vem a fé nasce no nosso coração nessa hora que Deus encontra a gente. Deus encontra a gente, onde a gente está, cada um tem a sua história, a sua experiência. Mas é inegável que a experiência com Deus, ela sempre tem um manifestar de Deus. Nunca é a gente que toma o primeiro passo, é sempre Deus. E aí a fé nasce, essa fé pequenininha, humilde assim. Se bater um ventinho muito forte, ela voa. A gente vai cercando ela assim dos ventos, vai colocando um pouquinho de lenha ali, vai cultivando, ela vai crescendo, vai ficando mais forte. Depois que bate um vento naquela fé, que ela virou uma chama forte ali, dá até uma aquecida a mais. Mas no comecinho não, no comecinho era uma fagulhazinha ali, que pegou no nosso coração, a gente fica meio embabacado com tudo. Oh, que maravilha, que Deus bom, tal. E aí depois a fé vai ficando mais forte, mais robusta. Mas nós precisamos sempre lembrar de o que é a nossa fé, o que foi essa fagulha que virou esse fogão desse tamanho. É a sua história com Deus. É o seu relacionamento com Deus que faz você crer nele como ele é para você. É o que você já viveu com Deus que faz com que sua fé ela continue sendo a sua fé. Apesar dela ter se tornado um fogo muito grande, pode acontecer de vir alguma coisa e ele apagar, então tem que cuidar. Constrói uma coberturazinha em cima desse fogo aí para não chover demais nele. Coloca mais lenha. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente pode fazer para combater a incredulidade na nossa vida. Coisa prática mesmo, na vivência. O que a gente pode fazer? A gente pode começar observando os sintomas. O que é um sintoma? Como você descobre que você está gripado? É uma coisa engraçada, né? Gripe é um vírus invisível. Você não vê a gripe. Pode ter uma gripe aqui que a gente não consegue ver, vocês concordam? Mas como que você descobre que você está gripado? Pelos sintomas. Um belo dia você levanta. Que é isso? Aí quem tem rinite pensa, tem alguma poeira aqui. Dá uma geral na casa, termina de limpar a casa, não é possível. O que está acontecendo? Aí, beleza, passa o dia inteiro espirrando, nariz fungando. Chega de noite, você vai deitar na cama.
Eu já fiquei sabendo que homem fica mais baleado. Estou falando da minha experiência, né? Quando eu estou gripado, meu irmão, chega de noite, parece que passou um trator em cima de mim. Eu fico, puxa vida. Eu olho assim para um lado, para o outro, não sei para onde que eu vou, só quero deitar debaixo de uma coberta, botar o calor que for, quero ficar quieto debaixo da coberta, parece que dá um conforto assim. Não me procure para nada, eu não estou aqui. Estou com um pezinho na cova já, acabou. Aí eu olho aquilo ali, pego um termômetro, enfio debaixo do braço, tremendo assim, o cabinho do termômetro fica gelado, você está fervendo, encosta o termômetro, segura naquela tremedeira ali. Aí vai subindo, de repente, você tira. 38. Meu Deus! Por isso que eu estou ruim, vou tomar um banho. Aí toma um banho, volta para a cama, deita e fica quieto. Dorme. No outro dia de manhã você acorda suado, enfia o termômetro debaixo do braço, 38,5. Meu Deus, que isso? Subiu. Acho que eu vou ter que ir no médico. Chega no médico, a febre some. Diz que o termômetro de casa fica quente já por natureza. Fazer uns exames aí, faz os exames lá, puxa o seu sangue, puxa sua urina, fazer cocô no potinho lá, examine. Ah, não, você está com gripe. Está gripado, tem um vírus aí dentro do seu corpo. Mas para você chegar a descobrir o que estava acontecendo, você teve uma série de sintomas esquisitos acontecendo que não é da sua normalidade vivenciar aquilo. Nós somos pessoas de fé, então a nossa normalidade é que a gente olhe para o mundo com fé, com otimismo. Você olha e pensa assim, cara, está tudo difícil, está tudo tenso, mas Deus está no controle. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa. Você passa pela dificuldade, tem música até sobre isso. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. A outra, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Tem muita música falando sobre isso, porque as pessoas vivenciam isso. Você está passando por um dia difícil, por um momento difícil da sua vida. Está tendo dificuldade com alguém próximo de você, eu não sei. Mas você olha para Deus e pensa, Deus está comigo. Ele falou que Ele não ia me abandonar. E você começa a crer e acreditar, e declara a palavra, e vai firme, não vamos batalhar, compartilha no grupo lá o Águias de Oração, já manda lá, estou precisando de uma oração aqui, pessoal. Me cobre aí, vem na intercessão e batalha com os irmãos e ora domingo de manhã com os homens, pega firme aqui, vamos orar, vamos clamar. Declara a palavra, escuta o louvor. Mas o que é isso? É nosso estado natural de ser enquanto crentes. Assim como enquanto seres humanos não é natural a gente ficar espirrando, querendo ficar só deitado, a temperatura do corpo altinha, né? 38, vocês ficaram olhando para mim como se fosse baixo. Não me deram moral no meu 38, não. Aí, tá vendo? Nem é febre 38. 38,5 eu acho que é. Aí, ó. Para mim, passou de 37,5, já estou fervendo já.
O Dudu manja muito. Não fala essas coisas com a Sara, não, senão nunca mais eu vou no hospital. Ela não vai deixar, vai olhar para mim e falar, é 39, eu morrendo. Ela não vai, é 39. Não é natural para o corpo humano que ele tenha esse tipo de reação, de esquentar, de ficar com secreção, de espirrar. Não, isso é sintoma de gripe. Não é natural para o crente que ele ande murmurando, cabisbaixo, reclamando de tudo, vendo defeito em tudo. Não é natural que o cristão ele ande sempre pessimista. Ah, dá tudo errado na minha vida mesmo. Eu já estou acostumado, porque nada dá certo para mim, não. O que é isso? Deus ele te odeia, é igual aquele aluno bagunceiro que a professora odeia ele, era eu, né? Tipo, o professor me odeia. É o crente incrédulo. Deus me odeia. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Deus gosta de todo mundo menos de mim. Isso é sintoma de quê? Incredulidade. Tudo dá errado na minha vida, não é possível. Aí tá para acontecer alguma coisa boa, você olha e fala assim, como é que eu vou saber se isso vai acontecer mesmo na minha vida? Um anjo aparece para você dentro do tabernáculo, você está lá orando, puf, você olha e fala, não, acho que não vai dar anjo. Ô Gabriel, acho que você enganou a pessoa, cara, acho que você tinha que entregar essa mensagem lá na casa da Maria. Ela que dá tudo certo na vida dela, aqui só dá errado. Meu irmão, isso é sintoma de incredulidade, a gente tem que ficar de olho no sintoma. Desculpa te avisar se você está desinformado. Eu sinto muito ser o portador dessa notícia, mas eu espero que você absorva bem. O crente, ele tem que ter fé. Se você não está acreditando que Deus vai fazer alguma coisa, que vai dar tudo certo no fim, você não está acreditando que Deus te ama. E se Deus é amor, como é que você está acreditando em Deus se Ele não te ama? Eu não sei. Nem que chegue lá no final, você morra e vá para a glória. Você tem que estar esperando que alguma coisa vai dar certo. Meu irmão, está tudo muito difícil. Mas Deus, vai chegar o dia que Deus vai me chamar e eu vou viver algo maravilhoso. Vai chegar um momento que vai acabar esse sofrimento. Pode ficar tranquilo. É isso. É esperança, é fé. Alegria. Então, para combater a incredulidade, nós precisamos observar aquilo que está saindo da nossa boca. Por quê? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Chegou um irmãozinho, você está falando alguma coisa boa, né? Não, vai dar certo. Vamos supor que seja o Zacarias ali, né? O Zacarias chega lá na comunidade dele, na tribo dele lá. E aí, os levitas? Deus vai me abençoar, estou orando aqui para ter um filho. Soma comigo em oração. Aí o irmãozinho olha para o Zacarias e fala, nossa, Zacarias, acho que você começou meio tarde, hein? 60, tá difícil. Zacarias, vamos supor que a gente é Zacarias, né? Você tem duas opções. Ou você abaixa sua cabeça e fala, não, é mesmo, hein? Poxa, eu devia ter pedido mais cedo. Acho que agora já...
Deus não vai ter condição de me ajudar mais, não. Podia fazer sim. Ou então ele podia fazer como? Ei, tá amarrado? Vira igual Jesus virou para Pedro, arreda Satanás. Você é uma pedra de tropeço na minha vida, meu irmão. Ó, estou com a minha fé aqui, ó. Deus vai fazer em nome de Jesus. Zacarias não ia falar em nome de Jesus ainda, porque Jesus não tinha nascido. Mas a gente pode. Pode chegar. Ei, eu creio. Não importa o que você está falando, não. Importa o que vem da boca de Deus para mim. Vira para ele e fala, ó, Deus tem me falado, eu que sei aquilo que tem dito a vosso respeito. Tem pensamento de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Tu declarou a palavra, refuta. Aquele que vem para entulhar seus poços, você precisa levantar por dentro. Ei, eu não acredito. Às vezes é uma pessoa que não vale a pena muito discutir, ele fala baixinho, misericórdia. Amarrado. Vai para lá, bicho. Fala para você, não precisa falar com o outro também. Às vezes a pessoa é muito ruim. Não vale a pena nem gastar saliva. Você fala, está amarrado, Jesus. Ei, recebo aqui, Pai, ó, meu milagre. Escuta esse cara aí, não. Fala para você mesmo, pensa alto ali na sua cabeça. Meu Deus, velho. Deus vai fazer aqui, Deus. Deixa esse trem cair no meu coração. Não estou nem escutando. Lá. Sei nem quem é esse cara. Por quê? Está vindo com coisa ruim para a sua fé, está querendo entulhar a sua fé, está querendo trazer negatividade, não. Faz que nem a Covid, bota uma máscara na boca dele. Está passando vírus aí, rapaz. Usa máscara. Não aceito. Você vê alguém gripado, eu só faço isso com a minha esposa, mas se você vê alguém gripado, você não fica cheirando o cangote da pessoa, não. Você passa longe, o irmãozinho está espirrando, você fala, ei, rapaz, sai para lá, pegar a gripe aqui não. Vai para sua casa, repousa, rapaz. Não, a pessoa está lá espirrando negatividade no seu dia, fungando coisa ruim para você na sua fé, e você lá, realmente, é verdade, eu concordo, eu acredito nisso. Não! Passa um álcool em gel na sua mão ali, declara a palavra de Deus. Passa longe, não. Eu quero saber de coisa ruim, não. Eu quero acreditar em Deus. Minha fé está firmada naquele que não vacila, não. Aquele que não dorme. Estou firme na rocha, não é na areia, não. Passa para lá. Tem que andar. E isso é muito importante. A gente tem que andar com pessoa de fé. Você tem que buscar estar perto de gente de fé. Você imagina? Uma coisa que contagia todo mundo é a incredulidade. A gente estava lendo um texto ali de Hebreus falando a respeito do povo de Israel. Aí a gente observa os espias, né? Eles passaram um caminho complicado no deserto e chega na porta da cidade que Deus falou que ia dar para eles. Então a cidade é essa aqui, ó. Vai lá, espia a terra, vê como é que nós vamos fazer e traz a notícia para nós se está na cidade certa. Beleza. Os caras vão lá, vê uns cachos de uva que precisava de 2 caras com bastão para poder carregar, de tão pesado que era o cacho de uva. Terra que mana leite e mel, maravilhoso, tudo lindo. Aí os espias olham aquilo e vê uns caras gigantão lá, os filhos de Enaque. Eles olham assim e falam, acho que não vai dar para brigar com esses caras não, hein? Um olha para o outro e começa, rapaz, essa cidade aqui está errada, não é aqui não. Nós não vamos dar conta não, esses caras aí
muito maior que nós, cidade tudo com muro fortificado, não vai ter jeito para nós não, melhor a gente ir lá e falar para os caras para a gente voltar para o Egito. Vamos morrer aqui? Aí volta. Foram 12 espias? 10 espias? 12, né? Um de cada tribo, foram os 12. Aí volta 10 espias desanimados, incrédulos. Aí você imagina a multidão que era o povo de Israel. Uma multidão enorme. Deus multiplicou aquele povo no Egito, que eles ficaram um grande povo. Aí desce 10 carinhas desanimados lá da cidade. Eles trazendo as frutas, os negócios, mostra para o pessoal aqui, ó, a fruta é essa aqui, lá tem coisa boa mesmo, mas eu estou para falar com vocês, hein? Esses caras lá são casca grossa, eles vão matar a gente lá. Melhor a gente voltar para o Egito. 10 caras falam nisso. 10 pessoinhas. Não vai dar não. Deus trouxe a gente aqui para matar a gente aqui, melhor a gente voltar para o Egito. De repente, pensa nisso, vamos raciocinar nisso. A Bíblia fala que daquele povo inteiro, do povo inteiro que estava lá, com mais de 20 anos, que era quem podia ir à guerra, ninguém passou. Só os 2 espias que tinham ficado firme, que era Josué e Caleb. Do resto, aquele povo inteiro, aquela multidão, ninguém acreditou. 10 pessoas contaminaram o povo inteiro com a incredulidade deles. De forma que todo aquele povo pereceu no deserto porque eles foram contaminados com a incredulidade. Mesmo Josué, Caleb, Moisés e Arão falando, não, gente, a gente tem que ir rasgando as vestes, falando, Deus está com a gente, nós vamos dar conta. Aqueles caras estavam fervendo na fé. Mas os 10 que estavam negativos contaminaram o povo todo. Inteirinho, não sobrou um. Imagina o poder da negatividade, da incredulidade, de contaminar, de tal forma que um povo inteiro pereceu no deserto por causa disso. Aí, às vezes, a gente pensa assim, não, fulano é gente boa, é um cara legal, é um cara pé no chão, consciente. Vou ouvir o conselho do fulano aqui, ele sempre me dá um conselho pé no chão. Aí o conselho pé no chão do irmão muitas vezes é, não, esse negócio aí não tem futuro. Isso aí eu já conheço os 3 que tentaram e não deu certo. Aí você escuta o conselho pé no chão daquele irmão incrédulo muitas vezes. Deus está falando com você, vai, pega, já te dei, já liberei a terra para você, vai, avança. Aí você, não, deixa eu pegar um conselho com um cara que já foi lá na terra lá. Ih, meu irmão, o cara vira para você, não vai não, que lá é só gente grande que mexe lá. Peixe pequeno não nada lá não, é só tubarão. Você olha, velho, eu não vou não, hein. Se o cara que foi lá e viu está falando que é desse jeito, eu vou arriscar meu pescoço? Vou nada. E aí, a sua fé que estava muitas vezes quente ali, estava, não, Deus vai me dar a terra, nós vamos chegar, nós já atravessamos o deserto, Deus já abriu o mar, Deus já aconteceu de tudo na sua vida, mas aí você foi ouvir o conselho do espírito desanimado, perdeu a bênção. E isso vale para as duas coisas. Se você está andando com gente desanimada, porque eu imagino aquele cara, os caras chegando assim e desanimando a família deles primeiro. Não, pessoal, nós não vamos não. Se os caras falar que vai, nós vamos juntar nós aqui, vamos voltar, porque lá é ruim de entrar. Aí uma família, um primo fala com um primo, fala com um tio, fala com... Daqui a pouco, meu irmão,
Ó, Joãozinho falou que não é para ir, não. Quem é Joãozinho? Nem sei, mas ele falou. Ué. Alastra de um jeito terrível. Mas a Bíblia fala o que a respeito de Josué? Em Êxodo 33, no versículo 11, fala a respeito de Moisés e de Josué. Vamos ler esse trecho? Êxodo 33, versículo 11. Está falando que na tenda, ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Josué andava com um homem de fé, andava com um homem que fazia aquilo que era a vontade de Deus, que tinha experiência, que tinha relacionamento, porque a Bíblia está falando aqui de relacionamento. Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. E Josué fazia o quê? Colava com Moisés, andava com Moisés. Aí Josué subiu para espiar a terra, o que ele pensou? Se Deus queimou aquele tanto de egípcio lá, afogou os caras no mar, que a gente passou seco, o que vai ser esses caras grandão aqui? Isso aqui não é nada não, Deus está com a gente, vamos embora. Por quê? Porque ele andava com um homem de fé, e o coração dele estava cheio de fé também. Quem andou com o pessoal incrédulo, pereceu no deserto. Quem andou com um homem de fé, creu e obteve. Josué foi quem cumpriu, quem completou a missão de Moisés de chegar com o povo na terra. Toda aquela geração pereceu, mas Josué e Caleb entraram. É algo muito contagioso para a gente brincar, para a gente deixar muito perto da gente. A Cíntia estava comentando aqui a respeito da Covid. Vocês vão lembrar como é que foi na época da Covid. O trem era contagioso. Como é que fez? Cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. Eu peguei Covid. Eu me tranquei no meu quarto. Ninguém usava minha colher, ninguém usava meu garfo, minha faca. Eu falei, vocês usam o banheiro de lá, eu vou usar esse banheiro aqui. Onde eu encostava, ninguém encostava, não. Por quê? Eu não queria passar Covid para ninguém. Incredulidade, meu irmão. Incredulidade é contagioso. Se você está conhecendo alguém que só está negativando, só está falando coisa ruim, não encosta onde ele encostou, não. Não passa onde ele passou, não. Evita. Porque daqui a pouco pode ser você. Se tiver que passar perto, lembra do que eu falei, álcool em gel, máscarazinha, palavra de Deus, é sempre trazendo, falando, declarando sua fé, declarando aquilo que você acredita. Tem que ser assim, com precaução, porque se cair incredulidade no seu coração, você está colocando a sua vida eterna em risco. Amém? E para fechar, a palavra de Deus fala assim, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim, portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. É importantíssimo que a gente esteja em contato constante com a palavra, com as boas novas, com aquilo que é de Jesus Cristo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui no domingo, é importante que você esteja concentrado enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada. Você está na sua casa, está lendo a Bíblia, concentre enquanto a palavra está sendo recebida. Está ouvindo uma ministração, uma pregação, concentra para que a palavra ela venha ser recebida no seu espírito. Assim a sua fé vai crescendo.
é um alimento para a nossa fé, a palavra de Deus. E é muito importante que nós venhamos a nos alimentar com frequência para que a nossa fé esteja firme. Amém? Então, recapitulando aqui, é importante observar os sintomas, aproximar-se de pessoas de fé, refutar palavras contrárias à sua fé e absorver a palavra de Deus, para que nós possamos vencer e derrotar a incredulidade nas nossas vidas. Amém? Amém. Fique de pé. Nós vamos fazer uma oração agora, para que Deus esteja aquecendo o nosso coração, avivando